Olá, minha gente, salve, salve! Pandemia, quarentena e você aí engordando, não é verdade? Ou alguém de casa, uma mulher, o marido, o filho. A reclamação é a mesma. Estou ganhando peso, comi demais, estou ansioso, estou descontando na comida. Isso é muito comum, certo? A ansiedade, o seu estado emocional influencia diretamente no ganho de peso. Imagina uma fase como essa, com incertezas, discussões políticas, então as pessoas estão comendo mais, essa é uma realidade, e ganhando mais peso. Então, para tentar ajudar vocês, eu resolvi fazer uns vídeos aqui, onde eu irei tirar algumas dúvidas, mitos e verdades, um pouquinho de cada coisa ligada à alimentação, tanto perguntas que eu faço aqui, que muitas vezes se repetem, então é bom falar bastante, para o pessoal entender bem, e perguntas também que eu recebo no meu dia a dia atendendo os pacientes no consultório, perguntas que eu recebo de parentes, que sabem que nós somos nutricionistas, então é normal que as pessoas, quando encontram com a gente, ou no WhatsApp, que hoje o encontro é meio difícil, elas mandam essas mensagens e perguntam em alguma coisa para poder ajudar a manter o peso ou perder peso nessa época de quarentena. Então hoje, para começar, nós vamos falar sobre emagrecimento. Quais são os inimigos do emagrecimento? Antes de falar dos alimentos, eu vou tentar explicar uma coisa importante. Gente, cuidado, o emagrecimento é multifatorial. O mais importante, déficit calórico. Tem que consumir mais energia, gastar mais, correr, pedalar, caminhar, fazer em casa atividade física e comer menos. Aí você faz um balanço aí negativo, Nesse caso, você come menos e gasta mais e aí perde o peso. Mas não é só contar calorias não, tá? Calorias sim é importante, mas nós temos que entender os alimentos corretos. Um exemplo, 100 calorias de ovo e 100 calorias de doce. Ambos têm um valor energético igual, 100 e 100. Mas o efeito no corpo é completamente diferente, tá? A proteína é termogênica, a proteína sacia, a proteína vai aumentar a diurese, que é você fazer mais xixi e eliminar líquido. Diferente do doce. O doce vai dar um pico de insulina, vai fazer retenção de água, pode dar uma hipoglicemia de rebote. Eu vou explicar aqui, eu vou fazer um vídeo um dia só sobre hipoglicemia de rebote, que é muito bacana, mas é bem extenso, tá, o assunto, porque eu posso falar sobre esportes também, ciclismo, então um dia eu prometo que falo só sobre hipoglicemia de rebote. Vamos voltar aqui ao assunto, Falei aqui sobre as questões de déficit calórico, os hormônios também. Deve ocorrer homeostase, quer dizer isso, equilíbrio em todo o organismo, não só os hormônios, tudo. Tá? Tem pessoas, então isso é só no nosso dia a dia, O paciente chegou, faço uma anamnese com ele, pergunto como é que tá, A gente tem uma listagem de perguntas e muitas vezes eu solicito exames, A gente vê como é que está a função, como que estão os hormônios da tireoide, que ele pode estar no quadro de hipotireoidismo, e ter um metabolismo um pouco mais lento. Então, a gente encaminha para o endócrino, para ele medicar, se achar que tem que medicar ou não, mas resolve, a gente entra com a boa alimentação, então não é desculpa, tá? Hoje também o cortisol, o famoso hormônio do estresse, todo mundo nervoso, ansioso, falei aqui mais cedo, então ele é catabólico. O que quer dizer isso? Ele faz com que você perca a massa muscular. Catabolismo, perda de massa muscular. Anabolismo, ganho de massa muscular. E qual o mal disso? Quanto menos massa muscular você tem, você gasta menos energia, o seu metabolismo é mais lento. Quanto mais massa muscular você tem, você gasta mais energia. Então você pode comer mais e engordar menos. Como que eu sei disso? Eu tenho que pegar um paciente, avaliar, fazer a bioimpedância, ou quem não faz, fazer o tipo de avaliação e ver como é que está a massa gorda e a massa muscular do paciente. E trabalhar em cima disso. Perder peso sim. Vai ficar forte, é muito pessoal, mas temos que aumentar a massa muscular para aumentar o metabolismo. Evitar flacidez, porque as meninas reclamam mais disso, que perdem peso e ficam flácidas. A gente tem uns alimentos
associados, obviamente, à musculação. Beleza? Então, eu acho que foi uma pequena introdução aqui, para não ficar muito técnico, eu tentei ser simples, mas que eu acho importante. Vamos lá. Vamos começar. Os alimentos inimigos do emagrecimento. Atenção. Primeiro, melhor dizendo, alimentos com alto índice glicêmico. O que quer dizer isso, Diego? Alimentos que viram açúcar rápido no seu sangue. Então, são os alimentos. Vou listar alguns aqui. Pão doce, bolo, pizza, sorvete, bala, tudo que é bom, tudo que é bom, né? Tudo que nós gostamos. Como que isso acontece? Ele tem uma quantidade muito grande de açúcar. Então você consumiu ali, a sua glicemia dá um pico. Aí o seu pâncreas, né? As células betas pancreáticas vão produzir insulina para tentar normalizar isso. Aí fica dando aquele pico, oscilação. E não é bom. Além de te engordar, tá? A insulina é o hormônio mais anabólico do nosso corpo. Você pode ficar diabético com o tempo, sobrecarregando o seu pâncreas, porque é muito açúcar o tempo todo, e você com o tempo ficar diabético. E não é uma coisa boa. Então evite comer em excesso. Nunca não, mas evite consumir em excesso esse tipo de alimento, tá? Quais alimentos, Diego, que eu devo utilizar? Alimentos ricos em fibra, com aveia, com chia, quinoa, linhaça e mais. Porque a fibra vai reduzir a absorção, lentificar a absorção, vai evitar esses picos. Batata doce também é muito bom, aipim, inhame. Então são alimentos com baixo índice glicêmico. E o arroz integral, o macarrão, são bons, mas como eles ficam muito tempo no fogo, você quebra a fibra dele, rompe. Né? Eu escuto muito isso, Diego, o arroz integral eu cozinho muito ele porque ele é duro demais. Aí você cozinhou demais, você quebrou a fibra dele, então ele vai ter um índice glicêmico semelhante ao arroz comum. É um pouco melhor porque não foi refinado, tem um pouco mais de vitamina do complexo B, mas não é a ideia, né? Quando nós pensamos em índice glicêmico. Em alguns casos também, né, em alguns esportes, eu forneço alimentos com alto índice glicêmico para os pacientes, o ciclismo, por exemplo. Um dia eu também vou falar só sobre o ciclismo, mas só para poder falar que às vezes eles podem ser usados, são importantes. Uma pessoa que andou 50 km de bike, gastou muita energia, depredou a reserva de glicogênio muscular, eu dou um alimento com alto índice glicêmico a ele, para ele poder recuperar rápido, mas aí é outro vídeo que eu vou fazer para não ficar esse vídeo aqui de 5 horas, quase a live do Safadão, né? De tanto tempo que vai ficar esse vídeo. Mas vamos voltar. Alimentos com baixo índice glicêmico, já expliquei quais são. Cuidado com os alimentos industrializados, minha gente. Alimentos ricos em sódio. Os alimentos fazem que você retenha muito líquido, fique inchado, fique encharcado. Que você sobrecarregue o seu sistema cardíaco, cardiovascular, podendo levar a uma hipertensão. E a hipertensão, ela pode causar o quê? Falência renal, um exemplo. O paciente com hipertensão não sabe que está hipertenso, anos, aí daqui a algum tempo está com um dano renal e tem que fazer hemodiálise ou até um transplante, imagina, né? Por conta de um não cuidado. Então, a obesidade também, ela pode aumentar a sua pressão. Tem muitos pacientes que chegam hipertensos, que estão acima do peso, a gente faz um trabalho com eles na alimentação, orienta para atividade física e automaticamente eles não são mais hipertensos. Aí voltam no médico, né? Não pode cortar o remédio sem a ordem médica, mas elas voltam ao seu cardiologista, ele avalia, ó, vamos suspender o remédio, ver como é que tá e fica bom. Imagina, né? A pessoa que toma remédio por dia, gasta com remédio, é enjoado, toma remédio, mudando os hábitos, ela consegue estabilizar isso, é muito bom. Segundo ponto. Terceiro ponto, né? Falei já sobre alimentos com baixo índice glicêmico, alimentos industrializados, né? Que são ricos em sódio, que são aquelas carnes temperadas, aqueles molhos, caldos da vida. Todo alimento que vem no saco, gente. Alimento industrializado, uma parte tem sódio. Olhe o rótulo, olhe o sódio, que é importante que você olhe. Tá? Gordura também ruim demais, que vai causar inflamação, pode aumentar as placas e te dar um problema também no sistema cardíaco. Que alimentos são esses? Sorvete,
Sorvete é bom, então, né? Sorvete tem alto índice glicêmico, ricos em gorduras, então, e tem um pouco de sódio também. Então, nada bom, né? Nada bom. Então, gente, os alimentos são esses, tá? Listei aqui algumas classes que estão no nosso dia a dia. Cuidado, não é ser radical. Nós temos que pensar, dieta tem que ser uma coisa boa, né? Depende da pessoa querer fazer, é uma reeducação alimentar. Perder peso é fácil, é só você comer menos e gastar mais, mas manter é difícil. Por isso que é importante que você busque ajuda profissional, né? No começo a gente dá uma apertadinha na dieta, mas monta de acordo com o seu dia. A gente conhece o seu dia, entende como é seu dia, entende o que você precisa, qual esporte você faz, para tentar minimizar ao máximo esse desgaste no seu corpo e vai mudando. E depois você tem alta e fica com peso, mantém o peso com a saúde, que é o mais importante, tá bom? Uma boa semana a todos, cuide da mente, essa pandemia, não deixe que esse ar de incerteza acabe com a sua paz, tudo vai passar. O contato nosso está aqui embaixo, Campos, Itaperuna e Rio, conte com a gente, tamo junto, gente. Beijo a todos e até mais, valeu!